Olá, alunos e alunas do curso de Filosofia. Vamos dar continuidade ao nosso curso remoto de Filosofia Moderna, de História da Filosofia Moderna, em específico da Filosofia do Senso Comum, baseada no pensamento do Thomas Reid. E vamos dar continuidade à aula anterior, que é uma apresentação do curso, uma apresentação do pensamento reidiano, a partir do desenvolvimento intelectual, da biografia intelectual do Reid do início de sua vida até a publicação de suas grandes obras. Na primeira aula nós falamos do desenvolvimento inicial da filosofia, do pensamento, né, do pensamento do Reid, do período em que, ao entrar na faculdade, ele se tornou um filósofo, entrou em contato com o pensamento do George Berkeley, tornando-se assim um berkeleyiano, um filósofo idealista e materialista. Acreditou, supôs que essa era a verdadeira filosofia, a admitiu como certa e verdadeira, uma filosofia que, como nós falamos na aula passada, é uma filosofia que diz que o mundo de objetos físicos, o mundo material, não existe. O que existe no universo são apenas espíritos, mentes e ideias. O período em que Reid foi bibliotecário na universidade, no King's College, período no qual ele entrou em contato com as filosofias do Isaac Newton e do John Locke, em que, o mais importante disso, ele conheceu o método experimental de raciocínio, que foi promovido pelo Francis Bacon no século XVI, adotado pelo Newton e pelo Locke, que o Reid ele mesmo vai adotar em sua filosofia, o método experimental, o empirismo. A filosofia deve ser feita a partir da experiência, da observação rigorosa, atenta dos fatos mentais, daquilo que acontece no interior da própria mente. Então, o Reid adota o método experimental de raciocínio a partir da leitura de Locke, do Newton e do Locke. E, por fim, talvez o grande acontecimento da biografia intelectual do Reid, a leitura do Tratado da Natureza Humana, onde o Reid percebeu que aquela filosofia que vinha desde o tempo de Descartes, passando pelo Malebranche, pelo Arnaud, pelo Locke e pelo Berkeley, que ele tinha aceitado, que o Reid havia aceitado como a verdadeira filosofia, o Reid percebe, com a leitura do Tratado da Natureza Humana, que essa filosofia conduz às mais radicais conclusões céticas em toda a história da filosofia. Ele percebe que, a partir do Tratado da Natureza Humana, que aquela filosofia cartesiana conduz a teses como o mundo não existe, a mente não existe, ou melhor dizendo, nós não podemos conhecer o mundo, nós não podemos conhecer a própria mente, e, consequentemente, não podemos ter moral, religião, sociedade ou ciência. Então, Reid entendeu que no Tratado da Natureza Humana do Hume nós tínhamos a forma mais radical de ceticismo, o ceticismo absoluto, e, portanto, nesse momento ele rompe com essa filosofia idealista e materialista do Berkeley, a partir da compreensão de que a conclusão dessa filosofia berkeleyana, cartesiana, como eu disse, que vem de Descartes até Hume, a conclusão é o ceticismo radical. O Reid vai romper com essa filosofia e vai pensar por si mesmo a sua filosofia, sua resposta ao ceticismo presente nesse sistema filosófico que vem de Descartes. Então, em 1764, ele publica a sua primeira grande obra, Uma Investigação da Mente Humana segundo os Princípios do Senso Comum, em que o principal interesse do Reid nessa obra é discutir a faculdade da percepção. É uma obra com uma introdução, 5 capítulos e uma conclusão, e nesses 5 capítulos o Reid vai discutir cada um dos 5 sentidos: audição, paladar, tato, olfato e visão. Então, o Reid vai discutir pormenorizadamente de que maneira a mente humana é capaz de perceber, por meio dos seus 5 sentidos, os objetos do mundo exterior.
Então ele vai rompendo com a tradição que vem desde Descartes até Hume. Ele vai criar uma nova filosofia que contemporaneamente a gente vai chamar de um realismo direto, diferentemente do realismo indireto do Descartes, ou seja, o realismo que diz que os objetos do mundo externo são conhecidos de modo indireto, mediato, por meio de uma ideia que estaria na mente, ou seja, entre a mente e o objeto externo nós teríamos uma ideia mediando o conhecimento do mundo. O Reid vai romper com isso e vai dizer, olha, não existe essa noção de ideia como um elemento intermediário entre o objeto no mundo externo e a nossa mente. Nós percebemos diretamente o mundo externo, os objetos do mundo externo, os objetos físicos e materiais, e é dessa maneira que o Reid vai tentar romper com a tradição filosófica cartesiana. Os dois grandes objetivos da obra são estabelecer o conhecimento humano a partir dos princípios do senso comum. E nessa primeira obra, Reid não é muito claro a respeito do que são os princípios do senso comum, apesar de indicar alguns, mas ele não define exatamente o que é senso comum. E um exemplo de princípio do senso comum indicado pelo Reid é: os objetos do mundo externo existem. Isso é um princípio que todo filósofo deve começar sua investigação filosófica aceitando a verdade desse princípio. Por quê? O Descartes, no século XVII, ele cria o problema da existência do mundo externo. A partir de Descartes, todos os filósofos na sequência que lidam com o problema do conhecimento tentam provar racionalmente a existência do mundo. A existência do mundo externo, isso é um problema que o Descartes cria na primeira meditação, a partir do argumento dos erros dos sentidos, o argumento do sonho e o argumento, a hipótese do enganador, do supremo enganador, que haveria um Deus que poderia ter nos criado de modo a acreditar que existe um mundo, mas na verdade não existe. Então Descartes cria esse problema e todos os filósofos na sequência, de uma maneira ou outra, tentam provar a existência desse mundo, até o Hume. O Hume é um cético que vai abandonar a questão. Na última parte do livro 1 do Tratado da Natureza Humana, o Hume vai dizer, olha, a questão de saber se os objetos do mundo externo existem é inútil, nós não podemos responder a essa questão, portanto nós vamos abandoná-la. Então o Reid vai romper com isso, com essa tradição, e vai dizer, olha, toda a investigação filosófica deve começar por aceitar esse princípio do senso comum que é os objetos do mundo externo existem. E é a partir daí que os filósofos vão começar a investigar, a fazer filosofia. Outro princípio do senso comum, que os eventos de que nos lembramos por meio da memória, da nossa faculdade da memória, esses eventos aconteceram, eles são verdadeiros, eles são reais. Ou seja, ele está dizendo que nós filósofos devemos confiar na memória como uma faculdade capaz de nos oferecer crenças verdadeiras sobre os acontecimentos do passado. Então, por quê? Porque no Hume também há um problema com relação à memória. Ele é um cético em relação à memória. Nós não podemos saber se de fato aquilo de que nos lembramos de fato aconteceu, se aquilo é real, se esses eventos do passado são reais. Então, Reid ele vai apontar alguns princípios que ele diz que são princípios do senso comum, que são compartilhados por grande parte dos seres humanos, porque nossas mentes são programadas, nós nascemos para acreditar nesses princípios, como a existência dos objetos do mundo e a fiabilidade da memória, a veracidade da memória, que podemos confiar nas nossas crenças que são devidas a essa faculdade. Então, isso são os princípios do senso comum. Reid vai dizer que nós filósofos devemos começar pela aceitação desses princípios. E também, além disso, além de tentar estabelecer o conhecimento humano a partir dos princípios do senso comum, e o Reid vai tentar questionar o que ele chama de teoria comum das ideias. O que é a teoria comum das ideias? Eu já falei um pouco sobre ela na aula passada e agora há pouco. A teoria comum das ideias é a teoria que diz que é o que nós contemporaneamente chamamos de realismo indireto, que
o contato da mente humana com os objetos do mundo externo é mediado por uma ideia. Entre a mente e o objeto externo existe uma ideia que representa esse objeto externo, que é uma imagem, um reflexo, um espelho desse objeto externo. Então o Reid vai dizer que existe uma teoria comum das ideias, que na verdade, segundo Reid, ela é formulada pelos pitagóricos, assimilada por Platão, por Aristóteles, e em Descartes ela começa, os filósofos a partir de Descartes, incluindo o próprio Descartes, começam a chegar às conclusões céticas a partir dessa ideia, dessa teoria das ideias, de que há uma ideia mediando o conhecimento humano dos objetos do mundo externo. Então, vem desde os pitagóricos, mas o grande ataque, o grande objetivo do Reid é questionar a teoria das ideias a partir de Descartes, do modo como os filósofos, a partir de Descartes, fazem filosofia, fazem as investigações filosóficas a partir dessa teoria comum das ideias. Bom, o Reid publica a sua obra, a Investigação, em 1764. E por meio do Hugh Blair, o Dr. Hugh Blair, um amigo, ele envia parte dessa obra, envia parte da investigação para o Hume. E o Hume responde com uma carta datada de 25 de fevereiro, que é a única carta que o Hume endereçou ao Reid, a partir da leitura em que ele faz, a partir da leitura de pedaços da investigação, em que a única carta em que o Hume responde se corresponde com Reid. E ele mantém um tom elogioso, mas diz que encontrou algumas obscuridades naquele escrito, e que talvez tenha sido pelo fato, seja devido ao fato de que ele não pôde ler a obra completa. Então o Reid envia parte da obra, o Hume responde em um tom elogioso. Há quem diga, por exemplo, que o Hume não se importou muito com a obra, não gostou da obra, que se ele tivesse gostado da obra, ele teria não apenas mantido uma correspondência com Reid, como ele teria sido um pouco mais eufórico, que ele foi muito comedido, que fazia parte da natureza do Hume. Quando ele gostava de algo, ele se impressionava e deixava isso muito claro, e teria mantido essa correspondência com o Reid. E depois de responder ao Reid responde ao Hume na terceira carta e a última, dizendo o seguinte: eu cito essa carta: se tive algum sucesso nessa tentativa ou não, sempre me declararei seu discípulo em metafísica, ou seja, discípulo do Hume. Aprendi mais com seus escritos desse tipo do que com todos os outros juntos. Seu sistema me parece não apenas coerente em todas as suas partes, como também justamente desduzido dos princípios comumente recebidos pelos filósofos. Princípios que eu nunca pensei em questionar, até que as conclusões que você extraiu deles, no Tratado da Natureza Humana, fizeram-me suspeitar deles. Então, aqui, por isso essa biografia intelectual do Reid é importante. Ele sempre acreditou, ele sempre considerou como verdadeira e certa a filosofia. Desde os tempos do Descartes, ele acreditava que todos esses autores estavam fazendo filosofia da maneira adequada, a partir daquele princípio das ideias, que eu disse agora há pouco, da teoria comum das ideias. Então, todos os autores, o Reid acreditou, inclusive assumiu o sistema do Berkeley, o sistema imaterialista do Berkeley, como um sistema verdadeiro, até ler o tratado. Então, foi o Hume que mostrou para o Reid como todos esses autores estavam errados, como todos eles se equivocaram a aceitar um princípio que nós vamos ver logo adiante no nosso curso. O grande problema do sistema todo, de Descartes até Hume, é que o princípio é falso. Por que ele diz o Reid considera o sistema humeano coerente? Ele é muito elogioso da filosofia do Hume. Por quê? Porque o Hume foi coerente. O Hume foi o único filósofo
capaz de extrair todas as conclusões do princípio da teoria das ideias. O Hume é quem leva o princípio até as suas últimas consequências. Quais são essas consequências? Não há mundo, nós não podemos saber se há um mundo externo, nós não podemos saber se existem outros seres humanos, outras mentes no universo, nós não podemos saber se existe Deus, nós não podemos saber se existe causalidade, nós não podemos saber se existe certo ou errado. Então, é o Hume que raciocina coerentemente, justificadamente, corretamente sobre o princípio do Descartes, aquele princípio que surgiu com os pitagóricos e vem até Descartes. Descartes começa a raciocinar ceticamente a partir dele. Então, Hume é quem mostra isso, que chega às últimas consequências e, de agora em diante, a partir da leitura do Hume, o que o Reid vai fazer? Questionar o princípio da teoria das ideias, questionar o princípio de todos, na visão do Reid, de todos os sistemas filosóficos presentes na modernidade, do século XVII ao XVIII. Então, isso é devido ao Hume. Nesse sentido, a gente pode dizer que a principal motivação da filosofia do senso comum do Reid é justamente o de responder ao Hume. Ao Hume, mas não apenas ao Hume, a todos esses autores que partiram em seus sistemas filosóficos da noção de que as ideias são os objetos imediatos das operações da mente. Bom, então, após a publicação da investigação e o contato, a curta correspondência com o Hume, como eu já disse também na aula passada, o Reid assume a cátedra de filosofia moral na Universidade de Glasgow, a cátedra que tinha pertencido ao Hudson e ao Adam Smith. E seus novos deveres exigiam um concentrado estudo da agência intelectual e moral no ser humano. Então, quando ele foi professor no King's College, eu falei um pouco sobre isso, daquele Regent Master, aquele sistema em que o Reid tinha vários alunos, como ele funcionava, um sistema que funcionava como um tipo de orientação. Ele tinha vários alunos que eram seus pupilos e ele ensinava toda uma ampla gama de disciplinas, não só filosofia. Ele ensinava matemática, ele ensinava física, ele ensinava moral, ele ensinava filosofia da mente. E agora ele pode se concentrar só como professor no King's College, em Glasgow, na cátedra de filosofia moral. Ele se dedica apenas ao estudo da mente humana. Ele pode se dedicar apenas à filosofia natural também, e a filosofia da mente. Ele concentra os seus estudos sobre esses dois temas. E o que acontece? Em 1785, quase 20 anos depois, ele pede um afastamento da universidade para escrever uma obra sobre a mente humana a partir de todos os seus estudos nos 20 anos anteriores como professor em Glasgow. E nessa obra ele vai investigar a obra intitulada Ensaios sobre os Poderes Intelectuais do Homem, publicada em 1785. O que o Reid vai investigar nesse momento? Ele vai fazer uma separação bem didática da mente humana, em que existem poderes intelectuais e poderes ativos. O que são os poderes intelectuais? São os poderes de conhecer. Os poderes ativos são os poderes de agir, o que nos motiva a agir. Os poderes intelectuais são aqueles que nos motivam a conhecer. E ele faz uma separação. O Reid tem uma virtude, a meu ver, uma virtude intelectual de ser bastante sistemático na formulação do seu sistema sobre a mente humana, e ele separa muito bem, distingue muito bem, muito exatamente os poderes, as faculdades da mente, tudo aquilo que existe na mente humana que ele pode observar em sua investigação, e ele separa esses poderes, essas faculdades mentais. E nessa obra em específico ele explica os seguintes poderes, as seguintes faculdades: a faculdade da concepção, da memória, da abstração, do juízo, a faculdade de julgar, né? A faculdade de raciocinar, a faculdade do gosto, que é a faculdade de julgar
os objetos externos, belos ou feios, é a faculdade estética. É a faculdade de dizer que algo é bom, é bonito ou feio, belo ou não. E também, claro, a faculdade da percepção que ele dedicou anteriormente, em 64. Na investigação, ele dedicou todo o livro à faculdade da percepção do mundo externo, e agora ele a retoma, ele tem um ensaio dedicado à faculdade de conhecer os objetos do mundo externo. Mas isso nós vamos ver com bastante sistematicidade no decorrer do curso. Ao longo do curso, essa explicação do Reid dos poderes intelectuais da mente. 3 anos depois, ele publica o ensaio sobre os poderes ativos do homem, em 1788, mas essa é uma obra que eu não pretendo tratar nesse nosso curso de Filosofia do Senso Comum. Vou ficar só dos poderes intelectuais, mas a título de curiosidade, essa é a obra em que o Reid lida com as questões morais, de que maneira os seres humanos apreciam, avaliam a conduta, as ações do ponto de vista da moral, do certo e do errado, da virtude e do vício. E ele também faz um minucioso exame dos princípios que motivam a conduta humana, que ele separa em mecânicos, animais e racionais, e os princípios que deveriam motivar a conduta humana, que são os princípios morais. Então, ele faz essa separação. A mente humana, nós temos os poderes intelectuais de conhecer, os poderes ativos, que são os poderes de agir, e ele trata desses poderes em uma obra e outra, bastante sistematicamente. Mas, infelizmente, por uma questão de tempo, nós não poderemos tratar dos poderes ativos. Para encerrar essa apresentação, eu vou falar um pouco sobre a escola escocesa do senso comum, a suposta escola de filosofia criada pelo Reid no século XVIII. O Reid publica, em 1764, a sua primeira obra em resposta à filosofia do Hume, tratando principalmente da percepção e tentando defender o que ele chama de princípios primeiros do senso comum. Os princípios do senso comum, as crenças como aquelas que eu usei como exemplo, a crença sobre a existência de objetos do mundo externo, a existência do mundo, e a fiabilidade da memória, que nós podemos confiar na memória. E essa filosofia do Reid, ela fez escola. Foram vários autores na sequência, no Reino Unido, que foram influenciados pela filosofia do Reid. O Reid foi mestre de muitos autores. Primeiro deles, James Oswald, Um apelo ao senso comum em favor da religião é sua grande obra. James Beat, Um ensaio sobre a natureza e a imutabilidade da verdade. O Adam Ferguson, Ensaio sobre a história civil da sociedade. E o Douglas Stewart, Elementos da filosofia da mente humana. Esses são 4 autores que na sequência do Reid, fizeram filosofia a partir do que eles entendiam como senso comum. Eu, na verdade, não conheço esses autores, eu nunca li nenhum desses 4 autores, porque assim que terminei o meu estudo sobre a filosofia do Reid, ao invés de ir adiante, eu voltei. Então eu tenho me interessado, principalmente nesse momento, pelo estudo da filosofia moderna, de Descartes até Hume, e a maneira como se desenvolve o que o Reid chama de teoria comum das ideias. Então eu tenho ido ao Descartes, tenho ido ao Locke, ao Berkeley, ao Hume, para entender esses filósofos, para avaliar a pertinência da crítica do Reid a esses filósofos, o que nós vamos ver também no decorrer do curso. Eu acho que vai ser pelo menos uma aula sobre cada um desses autores, ou sobre cada uma das respostas do Reid a esses autores, ao Descartes, ao Locke, ao Berkeley e ao Hume. Então eu desconheço essa suposta escola escocesa do senso comum, mas eu sei que para além da Europa, além do Reino Unido, o Reid fez escola também na França e nos Estados Unidos. Os pragmatistas do século XIX são profundamente influenciados pela filosofia do Reid no século XIX, e na França nós temos também uma escola escocesa, uma escola de filosofia do senso comum, com autores como Victor Cousin e Geoffroy. São 2 autores que eu me lembro, do século XIX, são influenciados pelo Reid. E no século XIX é o grande auge da filosofia do senso comum,
a filosofia do senso comum é bastante lida, bastante estudada. Muitos filósofos do senso que fazem suas filosofias a partir do senso comum. E curiosamente, nesse período, o David Hume foi completamente esquecido. Como eu disse, até o início do século XX, ninguém estudava, na verdade, poucos autores leram o Hume no século XIX, ao passo que o Thomas Reid era bastante lido, bastante conhecido, e os papéis inverteram. O século XX foi predominantemente de estudo do Hume, enquanto o Reid caiu no esquecimento, e só agora, nos últimos 30, 40 anos, é que a filosofia do Reid voltou a ser estudada e começou-se a dar o devido valor ao pensamento reidiano. Aqui um problema, do ponto de vista histórico, um problema se há de fato uma escola escocesa do senso comum. Então, já no século XVIII, antes do Reid, já haviam filósofos do senso comum. Então, Reid não teria sido o primeiro. O Vernet em Portugal e o Claude Bouffier na França são exemplos de autores que antes do Thomas Reid estão fazendo filosofia a partir do senso comum. Então essa ideia de que há a criação, o surgimento de uma escola do senso comum a partir do Reid, ela pode ser meio equivocada. O Reid cita em uma ou duas ocasiões apenas a filosofia do Claude Bouffier, mas ele não se detém muito. Ele diz apenas que é uma boa filosofia, faz alguns elogios, mas ele não dá o devido crédito ao Claude Bouffier como filósofo do senso comum. E, além disso, um problema para essa ideia histórica de que há uma escola escocesa do senso comum, todos os autores, cada um desses autores que na sequência do Reid tem uma compreensão distinta do que é o senso comum. Então, isso dificultaria a gente compreender a existência dessa suposta escola de filosofia, porque não há muita semelhança entre o pensamento desses autores. O máximo que nós podemos dizer, essa é uma tese histórica que eu não posso avaliar, né, porque não desconheço esses autores, desconheço a sequência da filosofia do senso comum, do desdobramento, mas é certo que todos esses autores eles tinham um objetivo em vista: criticar o imaterialismo do Berkeley e o ceticismo do Hume. Então todos eles, nessa suposta escola de filosofia do senso comum, tinham um objetivo comum: responder à filosofia do Berkeley e do Hume. Então isso os uniria. A crítica do Kant, isso é importante para se entender um preconceito contra a filosofia do Reid, que se criou contra a filosofia do Reid. Lá nos Prolegômenos, de 83, o Kant diz o seguinte, eu cito Kant, sobre a filosofia do senso comum: é de fato um grande presente do céu possuir um senso reto, ou como se chamou recentemente, um simples bom senso, mas deve manifestar-se pelos atos, pelo que se pensa e se diz de refletido e de racional, não recorrendo a ele como a um oráculo, quando nada de inteligente se sabe aduzir para sua justificação. Aqui ele está dizendo o seguinte, que nós, na filosofia, nós não devemos recorrer ao senso comum, por melhor que ele seja, por mais útil na vida prática, na vida comum que ele seja, na filosofia a gente não pode recorrer a ele como um oráculo, como se ele tivesse todas as respostas aos problemas filosóficos. Quando o discernimento e a ciência declinam, apelar então, e não antes, para o senso comum, eis uma das sutis invenções dos tempos novos. O mais insípido tagarela pode assim arrostar confiadamente o cérebro mais sólido e resistir-lhe. Mas, enquanto houver ainda um pequeno resto de discernimento, tomar-se-á o cuidado de não recorrer a este expediente. E visto de mais perto, este apelo não é mais do que uma referência ao juízo da multidão, a provação de que corará o filósofo, mas o engenho popular triunfa e é arrogante. Então, lá em 83, nos Prolegômenos, o Kant faz essa crítica veemente à filosofia do senso comum. Sabe-se, os biógrafos do Kant sabem dizer que o Kant não leu o Thomas Reid,
mas leu James Beat, que é um filósofo do senso comum que surge na sequência, influenciado pela filosofia a filosofia do senso comum reidiana. E nessa crítica do Kant, ele apresenta uma completa distorção do que é a filosofia do senso comum, inclusive identificando o senso comum filosófico do Reid, ou dos filósofos do senso comum, com o juízo da multidão. É o preconceito, a opinião popular, é aquela opinião que se encontra disseminada na sociedade, o que é um grande equívoco, tremendo equívoco, porque não há absolutamente nada de verdadeiro nessa opinião do Kant, que é conhecida, bastante conhecida. Ele faz duas críticas nos prolegômenos que são bastante conhecidas. Uma delas, pelo menos, que pelo menos para quem estuda a filosofia dos britânicos, como eu estudo, essas críticas são bem famosas, que são as críticas aos filósofos do senso moral, dos sentimentalistas morais, entre eles o Shaftesbury e o Francis Hudson, aqueles que dizem que existem sentimentos morais de prazer e de dor nas nossas avaliações, nos nossos juízos morais. Quando nós avaliamos, por exemplo, uma ação virtuosa e nós sentimos um prazer, ou quando avaliamos, percebemos uma ação viciosa e nós sentimos um desagrado, uma dor. Então esses são os sentimentalistas. Há toda uma construção filosófica a partir desses sentimentos morais, lá no Shaftesbury e no Hudson. E o Kant critica os sentimentalistas morais e os filósofos do senso comum. E ele faz essa crítica que é influente, pois na sequência há quem entenda que o Kant tem razão e que os filósofos do senso comum estão dizendo apenas que nós devemos recorrer em questões filosóficas ao juízo da multidão, e o preconceito, ao irrefletido, o que é um grande erro, uma não compreensão do que de fato os filósofos do senso comum, pelo menos o Reid, que é quem eu li com mais detidamente, diz sobre o senso comum. O sentido de senso comum, isso, claro, é provisório para a gente poder, a partir daqui, refletir sobre essa noção na filosofia do Reid. O sentido de senso comum não varia. O Reid usa de maneira plurívoca a noção de senso comum na sua filosofia, mas os intérpretes conseguem elencar os seguintes sentidos. São crenças instintivas e universais, crenças autoevidentes, crenças explicadas pelas leis da psicologia humana. Leis da psicologia humana, o que a percepção sensível apresenta ao sujeito em condições normais. Esses são alguns dos sentidos de senso comum na filosofia do Reid. Ou seja, não há absolutamente nada de opinião da multidão, opinião do vulgo, opinião não filosófica. O Reid, de maneira provisória, eu digo para vocês, o que o Reid está dizendo que em filosofia olhar para o senso comum é olhar para a natureza e o funcionamento da mente humana. O senso comum é o resultado do que a mente é e do modo como a mente funciona. Ou seja, ele está falando da constituição original da mente humana. Em filosofia, apelar ao senso comum é recorrer à constituição original da mente. Por exemplo, os filósofos, a partir de Descartes, estão todos discutindo se o mundo externo existe, se há um mundo de objetos materiais. A mente humana é constituída originalmente de uma maneira que faz com que todos os seres humanos universalmente, ou grande parte dos seres humanos, acreditem que há um mundo externo, que há objetos físicos ao nosso redor e que eu não estou sozinho no universo. Nós não estamos sozinhos, cada um de nós não está sozinho no universo. Então, a nossa constituição original nos obriga, faz com que nós acreditemos nisso, e isso é um princípio que nós devemos assumir em nossa filosofia. Apelar ao senso comum é apelar aos princípios que são devidos à constituição da nossa mente. Nós acreditamos que os eventos passados atestados pela memória são reais. Isso é parte da nossa Constituição. É parte da nossa Constituição, do mesmo modo, avaliarmos algumas ações
como erradas e outras como certas. Ou seja, é um princípio do senso comum que há o certo e o errado, do ponto de vista da moral, do ponto de vista ético, da filosofia. Nós somos programados, construídos a julgar que há ações erradas e há ações certas. Nós somos constituídos do mesmo modo, de maneira a acreditar no princípio da causalidade, que foi questionado pelo Hume no Tratado da Natureza Humana, que um determinado efeito, a uma determinada causa, segue-se um determinado efeito. Então nós somos, o Hume problematiza esse princípio causal no Tratado da Natureza Humana, mas a resposta a esse problema do Reid é dizer: nossa natureza é constituída de maneira a acreditar que existe uma relação causal entre objetos, entre a causa e o efeito. Então isso é apelar ao senso comum e, ao invés de apelarmos ao senso comum, ao invés da filosofia, na verdade nós devemos conciliar senso comum e filosofia de maneira a construir o edifício do conhecimento humano. Essa é a proposta do Reid. Não é substituir filosofia por senso comum, muito pelo contrário. É conciliar um e outro, conciliar a filosofia e o senso comum, de modo a sermos capazes de construir conhecimento. Então, eu encerro assim a nossa segunda aula do nosso curso de Filosofia do Senso Comum a partir do pensamento do Thomas Reid. Essa foi a apresentação do curso a partir do curso e do pensamento do Thomas Reid a partir do desenvolvimento da biografia intelectual do Reid. Na próxima aula nós já vamos começar a leitura do Reid. Nós vamos começar com a leitura da dedicatória da investigação sobre a mente humana a partir dos princípios do senso comum. Nessa dedicatória ela é bastante elucidativa do procedimento, das motivações, dos objetivos da filosofia do Reid. Então nós começaremos com a leitura dessa dedicatória. E vejo vocês no nosso próximo encontro.